Para quem tá chegando agora e precisa entender o que acontece no nosso corpo quando a gente toma o anticoncepcional, e eu quero falar também que é verdade que a maioria de vocês que usou pílula ao longo da vida não sabia os possíveis efeitos colaterais, né? Não sabia porque o profissional que te prescreveu não te alertou, não sabia porque você também não teve a curiosidade e o empenho de ler, né, a bula, porque se você for lá, se quando acabar essa live você for lá, abrir o Google e jogar a bula do contraceptivo tal, você vai ter acesso à leitura, você vai ver que tudo que eu tô falando aqui é verdade. Ó, e a galera colocando aí, todo mundo colocando sim, 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 né? Então é isso mesmo que eu imaginava, né? Nós não sabemos, nós achamos que esse é o único caminho e nós também não sabemos o que são os efeitos colaterais dos contraceptivos e o que acontece com o nosso corpo quando a gente está tomando contraceptivo. Então eu acredito também que muitas de vocês aqui, assim como eu, veja, eu comecei a fazer uso de contraceptivos com 15 anos, né? Então, com 15 anos, ainda na adolescência, eu já comecei a usar anticoncepcional. Por quê, Nayara? Porque eu era jovem, né? Iniciei a vida sexual muito jovem e todas as meninas da minha idade ou mais velhas que eu já faziam uso. Então eu achava que aquilo era o máximo, né? Que era assim, uma liberdade, que era uma coisa de, nossa, eu virei mulher, né? Então, aos 15 anos, eu comecei a usar pílula anticoncepcional, prescrito por um ginecologista, né? Não fui levada pela minha mãe, fui lá, marquei sozinha, fui sozinha, pedi, falei que queria usar, porque eu não queria engravidar, né? Ali nos primeiros atos conjugais, e o médico prescreveu, não, isso mesmo, pra você não engravidar, e vida que segue. Eu não sabia que aquilo me fazia mal, eu não sabia do caminho, né, de guardar a castidade, de deixar o ato conjugal para depois do casamento. Eu segui o fluxo, né, o fluxo do que passa na TV, o fluxo do que a gente vê à nossa volta, o fluxo do que uma mente jovem acha que é o máximo, perdida nesse mundão de meu Deus, sem nenhuma boa orientação. Assim foi a minha adolescência, assim foi a minha juventude, né? Então eu, as minhas amigas, né, que eram as próximas ali da casa, da escola, né, logo depois da faculdade, e primos, o convívio era assim. E nós nascemos, olha lá, Lorena, a mesma coisa, né? Era seguir o fluxo, a gente vai seguindo. Porque nós somos totalmente influenciados pelo meio em que vivemos. Se a gente não tem uma boa formação dentro de casa, se a gente não vive uma vida mais separada, se a gente não ouve o que é bom e é belo, a gente vai viver assim. A gente vai seguir o fluxo do que o mundo tá falando. Como eu falei pra vocês, eu achava que era o máximo tomar anticoncepcional. Era uma coisa de mulher adulta, né? Então, com 15, 16 anos, eu me sentia uma pessoa adulta, né? Eu tinha minha cartela de contraceptivo ao lado, né, da minha cama ali, guardadinho e tudo mais. Eu achava que era isso. Eu sabia que eu estava colocando o meu corpo em estado de menopausa? Não. Eu não sabia. Eu não fazia ideia que em plena flor da idade, né, assim, ainda uma moça jovem com 15 anos, gente, precisa estudar, precisa guardar a castidade, precisa aprender, precisa se doar, precisa amar. Não precisa iniciar a vida sexual. Até porque ela não está pronta, nem um pouco, para arcar com as consequências dessa vida sexual, que é o quê? Uma possível gestação. Mas, infelizmente, muitas de nós vivemos assim. E aí, para quem é mãe, como eu sou, né, a gente já vai fazendo o reflexo disso tudo para orientar de maneira muito diferente nossos filhos. Eu sabia que eu ia ficar em estado de menopausa aos 15, 16 anos? Não. Como assim, Nayara, em estado de menopausa aos 15 anos? Por quê? Porque eu comecei a tomar contraceptivo. Você sabe o que o contraceptivo faz com o seu corpo? Não. Ninguém nunca te falou, né? Pois bem, eu vou falar. Quando a gente toma hormônio, quando a gente toma aquele bendito comprimidinho,
ou pior ainda, quando você injeta na veia, no bumbum, quando você põe o DIU hormonal, o seu corpo entende que os níveis mínimos de hormônio já chegaram. Então, a sua hipófise, que é a região do seu cérebro que inicia todo o processo de fertilidade, ela para de trabalhar. Por quê? Porque ela entendeu que os níveis de hormônio já bateram. O nível mínimo já bateu. Então, a sua hipófise, essa região do cérebro que inicia todo o processo de fecundidade, de fertilidade, de ovulação, ela para. E aí, o que o contraceptivo faz no seu corpo? Faz com que você... DIU hormonal também, qualquer um hormonal, anel vaginal, DIU Mirena, qualquer pílula, injetável, adesivo, tudo que for hormonal funciona dessa maneira que eu estou falando para vocês, tá? Então, aos meus 15, 16, 17 anos, 18 anos, 19 anos, foi o tempo que eu usei contraceptivo, eu não sabia que eu ia paralisar o meu corpo. E aí, a gente tem uma grande consequência, porque veja, com 15 anos, eu tinha 12, 13, 14, 15, apenas 3 anos da menarca. O que é menarca, Nai? Menarca é o início do seu ciclo. É a data em que vem a sua primeira menstruação. Então, por exemplo, a minha veio com 12 anos. Então, com 12 anos, minha vida fértil começou. Ela vai durar em média de 30 a 35 anos se a mulher tiver uma boa saúde, for saudável. Então, ali com 12, a minha vida começou e eu só tive 3 anos de menarca, Eu só tive 3 anos desse período quando eu já coloquei o meu corpo nessa pausa. Então, dali da flor da idade, é uma coisa meio antiga, flor da idade, mas do auge da minha juventude, do auge dos meus hormônios, E aí você pode reparar, uma jovem moça com seus 15, 20 anos ali, o corpo é bonito, a pele é bonita, Os seios são inchados, Todas nós somos mulheres, então você lembra quando você tinha 15 anos, São inchados, são bem rígidos, corpo é mais magrinho, a silhueta, isso é o que, gente? É o início da vida, o seu corpo é jovem, ele está começando, os seus hormônios estão batendo lá em cima. Não, Nai, mas eu comecei a usar contraceptivo com 15 anos, não foi igual a você. Eu era virgem, eu não iniciei a minha vida sexual, mas eu tinha muitas espinhas. Não, Nai, eu não tinha muitas espinhas. O meu problema era que eu tinha muita cólica. Aí mamãe foi comigo no médico e aí o médico falou que não tinha outro jeito a não ser tomar contraceptivo. Errado. Totalmente errado esse profissional. Totalmente. Primeiro, tanto da espinha, quanto da cólica, quanto do excesso de fluxo. Uma jovem na sua menarca vai ter sim alteração na pele, oleosidade, aumento de espinha, ela vai ter TPM mais forte, ela vai ter cólica e ela pode ter hiperfluxo. Isso faz parte do processo de menarca. Isso faz parte de um corpo que está amadurecendo, que está em desenvolvimento, que vai menstruar pela primeira vez, que vai ovular pela primeira vez, que o estrogênio vai subir em disparada, Ela está na puberdade, os hormônios estão lá em cima, tudo isso vai gerar isso. O que você não pode fazer, nem na sua filha, e nem nas jovens que você conhece, é permitir que isso aconteça. Porque você pega a melhor idade da pessoa e coloca ela em estado de menopausa. Então, o ciclo daquela mulher que usa DIU Mirena, pílula, etc, 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 fica paralisado. O seu corpo fica em estado de menopausa.